Olá, boa noite. Eu sou o Carlos Revolta e estamos começando mais um Opinião Sem Censura. Como vocês sabem, a dinâmica do nosso programa. Aqui, o nosso convidado pode falar à vontade, sem censura, por enquanto, hein? Estou aqui recebendo novamente no programa o meu amigo Rodrigo Sintra. Fala, Sintra! Fala, galera, boa noite, como é que vocês estão? Estou aqui mais uma vez para participar e contribuir aí para o assunto, para o debate. É isso aí. Hoje nós vamos usar mais o seu conhecimento. Você é professor de história, né? É isso? Professor de História. Quantos anos você tem, rapaz? Tenho 30 anos. Tem 30 anos. Poxa, legal, hein? Um jovem professor de história. E o programa de hoje nós vamos estar falando para que você venha entender um pouco mais sobre a guerra de Israel versus Hamas. A guerra, antes de começarmos, a guerra é contra a Palestina, professor? Negativo. Bom, para começar, a gente tem que entender o que é a Palestina, né? Sim. Quem são os palestinos, mas definitivamente nesse cenário de guerra hoje, a guerra não é contra os palestinos, é contra um grupo, né, terrorista, que é o Hamas. Certo. E vamos lá. Quem é a Palestina? Bom, para começar a falar da Palestina, a gente tem que voltar lá no Império Romano. Vamos voltar no tempo Vamos voltar no tempo um pouquinho. É o seguinte, as fontes que nós temos para estudar, primeiro, o povo hebraico, e depois para entender como que o povo hebraico foi dominado pelo Império Romano, como o Império Romano transformou a região ali em Palestina. Primeiro, a Bíblia é uma fonte histórica, muito usada pelos historiadores, e outros documentos paralelos à Bíblia. Bom, o povo de Israel chega naquela região mais ou menos 2000 a.C., tá? Guiados ali, né? Retirados do Egito por Moisés, depois guiados por Josué até a Terra Prometida, que seria ali aquela região da Ásia Menor, tá? Sim. E ficam lá alguns séculos, certo? Até que chega o Império Romano, tá? Quando o Império Romano chega na região onde hoje é Israel, já era um período monárquico em Israel. Havia um rei chamado Alexandre, né? Por que Alexandre? Porque Israel já estava influenciada pelos gregos. Então já haviam hebraicos com alguns nomes gregos. Alexandre era um rei de Israel, que se chamava Alexandre, e ele morre e fica o trono em aberto para seus dois filhos, tá? E aí começa uma guerra civil em Israel. Se aproveitando dessa fragilidade momentânea de Israel, vem o Império Romano, que no momento não é Império, é República ainda, tá? É o momento da República Romana. General Pompeu pega a missão, né? É dada a missão para Pompeu para invadir ali a Ásia Menor e conquistar Israel. Ele consegue, né? Era um general ali muito renomado, tinha vencido várias batalhas importantes, assim, lendárias no Império Romano. Pompeu invade Israel e, inclusive, Flávio Josefo, que é historiador, muito importante para a gente hoje, ele fala que o Pompeu, ele entra no Templo de Jerusalém, entra no Santo dos Santos, que é aquele, para quem não conhece, aquela sala ali, aquela antessala, né? Que só os sacerdotes entram. Uma vez por ano. Exato. E Pompeu entra ali, tomado de curiosidade, né, provavelmente, porque apesar de toda a guerra que o Império Romano propunha para o mundo, eles eram um povo que gostavam muito das culturas ao redor do mundo, eles tinham um apreço pelas culturas. Ele entra no Santo dos Santos, vê o castiçal, vê todo aquele aparato dentro do Santo dos Santos, mas ele não toca, tá? O Flávio Josefo, ele salienta muito isso, que ele não toca nos objetos sagrados e sai. Mesmo assim, a entrada dele ali já provoca demais os judeus, tá? E os judeus, durante a história, eles se mostraram um povo muito resiliente, muito resistente. Só um parênteses aqui, né? Sim. Se você analisar, durante a história, vários povos tentaram exterminar os judeus por motivos diferentes. Sim. Esse sentimento antissemita, até hoje, ele antropologicamente falando, ele é muito questionado. Por que o povo judeu é tão odiado? É sucesso econômico?
Sim. não é suficiente para justificar esse ódio, tá? Porque você tem outros países que têm muito sucesso econômico. Mas o povo judeu, enquanto cultura, enquanto raça, né? Raça é humana, mas enquanto etnia, enquanto cultura, eles são perseguidos há milênios, tá? E aí, né, para quem é crente, para quem acredita na Bíblia, para quem acredita em Jesus, a gente sabe que existe um propósito por trás disso, né? Sim. Mas vamos voltar para a história. E aí, o povo judeu, ele é ali tomado pelo Império Romano, que é uma máquina militar, né? Assim, praticamente perdeu para si mesmo, tá? Se não fosse a própria corrupção romana, estaria até hoje. E no ano 70, já depois de Cristo, inclusive é importante salientar, Carlos, o elo entre o mundo ocidental e o povo hebraico é Jesus. Jesus que revela, é Jesus que linka o povo hebraico, que hoje são os israelitas, né? Sim. Com o ocidente, que somos nós, né? Até então não havia esse link. Por que o povo hebreu é tão bem visto pelo ocidente, que somos nós, né? A parte ocidental da Terra. Por causa de Jesus. Jesus é que faz esse link, tá? Existem outros povos semitas, os árabes, né? Os assírios, os cisjordâneos. Então, Jesus, ele mostra o povo hebreu para o mundo, né? Ele revela o povo para o mundo. Então, porque até então não era bem visto pela Terra. Porque tem até quem quiser estudar a Bíblia, quando Jesus deu a ordem para que os discípulos fossem pelo mundo, né? Exatamente. Então foi a partir daí. No ano 70, ainda sob a dominação do Império Romano, que já era império, certo. O Império Romano manda destruir Jerusalém. Cansam dos judeus, cansam das resistências e falam, quer saber? Passa o rodo e expulsa todo mundo, destrói o templo, tá? E aí essa é a primeira diáspora judaica, tá? Só um parênteses, as pessoas me perguntam, à vontade. Qual é a diferença de judeu, israelita e hebreu? Isso. Você sabe? Não. Não sabe? Eu vou te falar. Me fale que eu quero aprender. Abraão, Isaac e Jacó são os patriarcas do povo judeu, hebreu e israelita. O pai de Abraão é Hebrom. Então, Abraão, o hebreu. Abraão, filho de Hebrom. Então, o hebraico é a língua falada por Hebrom, logo, pelo seu filho, pelos seus descendentes, tá? Certo. Então, daí vem hebreu, beleza? Hebreu vem da língua, de Hebrom. De Hebrom. Certo. De Abraão. De Abraão. Tá? É o avô, né, de Isaac e Jacó. Aí, o judeu vem da tribo de Judá, que eram 12 tribos. Sim. A maior era Judá, mais populosa. Sim. E matematicamente falando, se você tem mais pessoas, você acaba se reproduzindo mais. E a descendência de Jesus vem de Judá. Vem de Judá, tá? Então, o povo judeu, no momento que o Império Romano está dominando, era a maior tribo, tá? Sim. A maioria dos judeus hoje são descendentes da tribo de Judá, tá? Então, a palavra judeu vem disso, e judeu é a religião, tá? Quando você é israelense, é nacionalidade, é igual árabe, tá? Sim. Muçulmano é religião e judeu é religião. Israelita são os descendentes de Israel, que é Jacó, tá? Então, Jacó, quando enfrenta o anjo, né? Não é derrotado, também não derrota, fica naquele empate. A luta e aí com Deus fala, olha, você derrotou um anjo, então tá bom, vamos dar seu nome para Israel. E essa é a diferença dos 3 nomes, né? Hebreu, judeu e israelita, tá? Isso é importante. Primeira diáspora judaica no ano 70, o povo se espalha pelo mundo mesmo, Europa, tá? Leste europeu, norte da África. O povo, eu vou falar só israelita agora, daqui em diante, certo, daqui em diante. O povo israelita é um povo que se dá muito bem com o comércio, isso é claro para todo mundo, né? Não é nenhum segredo, eles têm uma tradição de comerciantes muito boa, então eles se estabelecem bem em qualquer lugar. Inclusive na esquadra de Cabral, tinham judeus e árabes. Tá? O Brasil é um país que recebe muito bem tanto árabes quanto judeus. Então, na esquadra de Cabral tinha judeus e árabes, na esquadra de Martim Afonso tinha judeus e árabes. Por quê? Eles eram os grandes comerciantes da Europa. E já vieram aqui para estabelecer o comércio. Claro, as coroas europeias, conscientes disso, sabiam que não podiam afastar esses grandes comerciantes, independente de etnia, de cultura, tá? Então, você vê que judeus e árabes, eles convivem muito bem em alguns setores. Sim. Né? É que quando se fala de terra,
Aí não tem a irmão, né? É. Irmão briga com irmão por causa de terra, quem dirá, né? Sim. Povos diferentes, né? Exatamente. E aí, depois da diáspora judaica dos anos 70, quem entra naquela região da Ásia Menor, isso é importante. Império Romano continua ali, né? Mandando até 476, que é quando cai o Império Romano. Quem invade o Império Romano? Os bárbaros, né? No norte, os germânicos, os ostrogodos, os visigodos, aquele povo todo. Aquela barbaridade toda. E na Ásia Menor, os árabes. O Império Turco Otomano. Ou seja, os judeus ficaram ali até a queda do Império Romano, ainda ficaram alguns judeus, 3.000 anos, tá? Depois, os árabes otomanos tomaram aquela região até o fim da Segunda Guerra Mundial. Já agora em 1945. Então, assim, essa é a grande discussão, Carlos. Sim. O povo israelita estava ali há muito tempo, mesmo com os árabes ainda tinha israelitas, mesmo com os romanos expulsando, ainda ficaram israelitas. Então, assim, eles estão naquela terra há muito tempo. Os árabes também, tá? Se você for calcular recentemente, os árabes até mais tempo. Na idade moderna, né? Agora, Idade moderna. Isso, agora a antiguidade clássica, os hebreus estavam naquela região. Desde a época da Terra Prometida. Desde a época bíblica. Desde a época. Tá? Então, e os palestinos? Da onde surgiu... agora que vem o cerne da questão. Da onde surgiu o palestino? O Império Romano se estressou muito com os israelitas porque eles eram muito resilientes. Certo. Eles não eram submissos, tá? E tiveram algumas revoltas israelitas ali naquela região. E a última, inclusive, que foi a terceira, que foi a gota d'água, ela foi liderada por um cara chamado Simão. E os judeus acreditavam que esse Simão era o Messias. Ele era um líder militar que juntou várias tribos diferentes, que é o que mais ou menos a Bíblia fala que o Messias faria. Sim. Tá? E tentou expulsar os romanos. É claro, né? É aquele jogo meio difícil, né? De vencer, né? E claramente não deu certo. E aí, para afrontar os judeus, o imperador, que na época era o Adriano, ele pegou e falou, tá bom, vamos limpar os judeus da história. Não vamos só matar eles e expulsar, vamos mudar o nome da região. Quem são os inimigos principais dos judeus na história? Os filisteus. Sim. Não confunda filisteu com fariseu. Tá? Sim, Fariseu são judeus, são Sim. israelitas de uma tribo específica, de um grupo específico. Os filisteus, eles são povos europeus que tiveram naquela região em algum momento e tiveram muitas... Foram os grandes... Na gente lê a Bíblia, os grandes inimigos são os filisteus. Isso, o grande inimigo... os grandes inimigos dos judeus, inclusive, alguns historiadores falam que os filisteus são a origem ali dos germânicos, tá? Certo. E aí depois você tem toda aquela coisa com Hitler e os judeus, né? Talvez venha daí. Talvez, não é comprovado, tá, gente? Sim, são teorias, são teorias. Tá? E aí o Adriano fala, então tá bom, são os filisteus, os inimigos dos judeus? Vamos colocar Filisteia. Palestina é uma latinização de Filisteia. Filistia. Palestina, tá? O PH. Caramba! Para tentar afrontar os judeus e limpar eles da história, tá? Então, olha só como é uma maldade, né? Sim. O nome palestino é uma maldade. Claro, não estamos falando que os palestinos hoje Sim, carregam nenhuma culpa do imperador romano, que não tem nada a ver com a região. Você está contando a história de como chegou tudo isso. Então, aí disso vem o nome Palestina. E aí você sabe que... Aí vamos... pular um pouco a história, né? Sim. Império Turco lá, acho que ninguém está muito interessado nisso. Aí, Guerra Mundial. Certo. Segunda Guerra Mundial. O eixo, né? Que são os alemães, os nazistas, fascistas, fazem aliança com os turco-otomanos por interesse, tá? Porque, mas o Hitler não era nazista, não queria matar todo mundo que não era alemão, né? Ariano, mas não era bem assim. Porque se envolvia interesse, ele... fazia aliança com qualquer povo. Certo. Tá? Então, e aí, qual era a promessa para os turcos otomanos? A gente vai dar para vocês aquelas terras que vocês querem, no norte da África e na Ásia Menor. Foram derrotados, graças a Deus, pelos aliados, né? Pelos Vingadores, Estados Unidos, França, Brasil junto. E aí, a região da Palestina, Carlos, foi comandada pelos ingleses durante uma coisa chamada Mandato Britânico.
tá? Acabou a guerra, a região ficou sob posse da Inglaterra. A Inglaterra furou ali uns postos, tentou achar um petróleo, não achou. E aí, em 47, a Inglaterra dá a posse da Palestina para a ONU, recém-criada ONU. E aí, um brasileiro, não sei se você sabe dessa história? Não, olha. Foi um brasileiro chamado Oswaldo Aranha, Sim. que era lá do grupo do Vargas, de 30. 17 anos depois, Oswaldo Aranha, gaúcho, ele presidindo a Assembleia Geral da ONU, nesse momento, olha que legal, ele desenha o mapa, ele com seus assessores, né? Sim. Desenha o mapa da partilha ali da Palestina com Gaza, com Israel, com Jerusalém como cidade internacional, né? Região internacional, Sim. pela importância religiosa para vários povos. Lógico. E aí, os países árabes não iam aceitar a votação. O que o Oswaldo Aranha faz? Ele começa a votação, percebendo que não ia ganhar, ele paralisa por 3 dias, porque era feriado judaico. Ele paralisa a votação, aí ele conversa com os países árabes, mostrando que era a grande oportunidade de resolver essa questão, mesmo com o mapa meio mal feito, ninguém estava muito satisfeito. E aí, 3 dias depois, em novembro de 1947, Oswaldo Aranha retoma a sessão, e aí, de 33 a 13, ganha a votação e é criado e é partilhada a Palestina, em 47. E aí, no ano seguinte, em 48, Israel declara independência, e aí, depois de quase 2.000 anos, volta a ter um Estado ali. No mesmo ano, Egito, Cisjordânia e a Síria atacam Israel, que não aceitam a derrota. Israel vence os 3 países, e é nessa que Israel expande um pouquinho o território do que já tinha. Então, é isso que eu ia perguntar. Aí começa o problema. Agora começa o nosso programa. Por quê? Porque quando Israel é quase assim, 3 países de uma vez. Sim. O Egito não é brincadeira. Não. A Síria não é brincadeira, são países enormes, são países fortes, milenares. Eles atacam Israel falando, ganhamos. Vamos estraçalhar Israel, que ONU, que, entendeu? Tipo, os países europeus estavam tudo já meio capenga por causa da guerra, meio baqueado, ninguém queria mais saber de guerra. Uhum. Israel derrota os 3 países. E aí, nessa de guerra, gente, guerra é guerra, não é brincadeira, não é UFC, é guerra. É guerra. A Gaza... Conquista de espaços, né? Com as movimentações militares... Aí, eu não entendo de guerra, não entendo de parte militar, eu sou leigo, mas eu sei que com as movimentações militares, você acaba compulsoriamente dominando espaços. Sim. E é isso que causa agora esse nosso conflito. Por que Gaza, aquela região, ela é cercada? Por quê? Tem uma cerca, Carlos, que não é de Gaza para Israel, é de Gaza para o Egito. Por que o Egito tem uma cerca também? Tem um muro? Porque ele sabe que o Hamas é perigoso. Uhum. O Egito é árabe, tá? Sim. Não é judeu. Então, assim, as pessoas falam assim, mas Gaza é uma grande prisão a céu aberto. Não é. Quem criou esse sítio, essa situação, foi o Hamas. Foi o próprio Hamas. O próprio Fatah tem diálogo. O Fatah não é a favor da resolução através da guerra. Mas o povo de Gaza, em 2005, escolheu o Hamas para tentar levar adiante a questão palestina, de criar um Estado palestino. Um Estado palestino. Mas você vê que mesmo os países árabes não confiam tanto no Hamas. Tá? Sim. Uma pergunta. Recentemente, né, esses dias eu vi... A gente não entende de história, mas a gente acaba, aprendendo alguma coisa, vendo alguma coisa no Instagram, nas redes sociais. E algo que eu percebi foi que o Israel já propôs alguns acordos para a Palestina. Pode falar um pouco desses acordos? Bom, desde que foi criado o Estado de Israel, a gente sabe que o grande padrinho de Israel são os Estados Unidos, tá? Por vários aspectos, por questões até emocionais, religiosas, por questões econômicas. Israel é um ponto estratégico da OTAN, ali na região da Ásia Menor, tá? Então, são vários aspectos. E é claro que, para o mundo civilizado, né? Para o mundo civilizado, é interessante a paz. Porque a paz te permite fazer comércio, a paz te permite desenvolver. Os países que estão em paz, por exemplo, Estados Unidos não teve mais uma guerra dentro do seu território.
O território americano vive em paz desde a Guerra de Secessão. Sim. Ou seja, se desenvolve. A guerra atrapalha o desenvolvimento. É óbvio que Israel quer se desenvolver. É óbvio que Israel quer a paz, tá? Sim. Inclusive também o povo palestino não quer viver em guerra. Agora, e aí Israel, ao longo do tempo, foi tentando costurar acordos junto à ONU, junto à OTAN, junto à Liga Árabe, que são aquela União de Países Árabes. Mas o que acontece é que nessa região, Carlos, entra essa raiz de ódio milenar. Então Entendi. ninguém aceita perder 1 centímetro de terra. Ninguém aceita perder, claro, com razão, uma vida, uma Sim. alma, entendeu? Então é uma questão muito difícil que parece difícil resolver no diálogo, tá? É muito Consigo difícil entender. você ver isso. Agora, é assim, como é que você ataca um povo, como é que você ataca um grupo terrorista que usa pessoas de escudo humano? É muito complicado. Então, o Hamas hoje, lá na faixa lá em Gaza, há relatos que ele, tipo, que escraviza o povo palestino. Ele, hoje, é notório que ele usa o povo palestino como escudo e que eles não fazem um bom governo. Eles estão ali, recebem muito dinheiro, né? Sim. Muito dinheiro dos outros países, e ao invés de investir esse dinheiro em infraestrutura, o que eles fizeram? Construíram túneis, investiram em armas. Isso. E fala um pouco sobre o Hamas, o grupo Hamas. Bom, antes do Hamas era o Fatah, né? Certo. Para quem tem um pouquinho mais de idade vai lembrar do Yasser Arafat. Sim. Tá? O cara aparecia apertando a mão dos governantes do mundo e tal. Apesar de também ter ali alguns problemas problemas militares, alguns conflitos, né? O Fatah era um grupo que ainda tentava um diálogo, certo? Só que o que acontece, Carlos, é o seguinte. O Hamas veio num contexto em que ele pegou um povo que estava muito necessitado de várias coisas, comida, educação, infraestrutura. Era um povo muito carente que acaba sendo facilmente manipulado com falsas promessas. Por exemplo, quem em sã consciência vai se convencer de que é fácil derrotar Israel? Não é fácil. Não é fácil. Sinceramente, Tanto é que muitos tentaram. Você acha de verdade, por exemplo, que o Brasil aguentaria uma guerra com Israel? Eu acho muito difícil. Também. Mesmo com o tamanhão. É um elefante branco, né? Isso aqui é grande, Sim, mas... só é grande. Só é grande. Então, assim, a gente também não tem zero experiência com conflito, né? Guerra do Paraguai não conta. Então, assim... e aí você pega aquele povo muito necessitado de muitas coisas e um grupo extremista, com discurso extremista, né? O Hamas, ele constrói escola. Embaixo tem a base militar. Constrói hospital com a base militar embaixo. Então, ele usa o assistencialismo, a caridade, para enganar o povo. Tem alguma relação com o Brasil? Será? Então, a gente vai chegando lá. Só que, no final, é só uma benfeitoria vazia. Porque Sim. a ideia do Hamas, existe o Estatuto do Hamas. Você já leu? Já viu alguém lendo? Não. Existe Nem um sabia estatuto. que tinha esse É estatuto. um documento para você vai se filiar ao Hamas, que para eles lá é um partido político. Sim. Foi eleito, inclusive, nas eleições. Ganhou do Fatah de 44% a 41%. Foi mínimo, assim, a diferença. E no estatuto fala que o objetivo do Hamas é a destruição total do Estado de Israel. No estatuto do Hamas. Então você vê que é um grupo extremista. Já beira mesmo a loucura. Não é mais um grupo voltado para o seu povo. É um grupo que tem um objetivo. Claro, destruição de um povo. Entendeu? Então, assim, lembra quem? Lembra o nazismo. Sim, Lembra o exatamente. fascismo. Não tem nada ali que justifique esse ódio. Entendi. Aí, vou abrir um parênteses para fazer uma pergunta. Se é um povo, um grupo, né? O Hamas, um grupo que quer destruir uma etnia, isso aí é um genocídio, Genocídio. certo? É um grupo extremista, ditatorial. Por que o atual governo brasileiro tem essa amizade tão grande pelo Hamas? Bom, aqui pode falar a verdade. Pode, né? lógico. Então, tá bom. A gente sabe que o governo Lula, o governo do PT, de esquerda,
beirando a extrema esquerda, eles têm uma aversão profunda ao capitalismo e ao Ocidente e aos Estados Unidos. Pronto. Qualquer coisa que seja aliado a isso é inimigo. Então, se eu sou inimigo do capitalismo, sou inimigo dos Estados Unidos, eu vou fazer alianças com quem? Com os inimigos dos Estados Unidos, que é Irã, que é a Liga das Nações Árabes, todos que querem a destruição dos Estados Unidos, consequentemente dos israelenses. Você acha que se a Rússia destruir os Estados Unidos hoje, Israel não vai no dia seguinte junto? É claro que vai. Sim. Então, assim, o nosso governo, com brasileiros mortos nesse ataque que teve agora, né? Sim. Que foi o início da guerra, ele, mesmo com brasileiros, com a notícia da morte de brasileiros, o Itamaraty não teve coragem de chamar o Hamas de terrorista. Sim. Como é que pode uma coisa dessa, cara? Como? Então, assim, aí depois mandou o avião para buscar a galera, para dizer que Sim. não, nós estamos de olho na guerra. Mas o Hamas, quando o Lula foi eleito, comemorou a eleição do Lula. Exatamente. Tá? Então, assim, a relação do governo brasileiro com o Hamas, com terroristas, ela está aí na mídia, é notória. Você tem várias notícias, várias manchetes, vários artigos, vários sites que mostram que grupos terroristas e ditadores na África, na Ásia, comemoraram a eleição do Lula. Sim. Por quê? Porque ele segue a mesma questão, inimigos dos Estados Unidos. Tá? Então, outra coisa, quanto do dinheiro público brasileiro já não foi enviado para ditaduras? Muito, muito. Gente, tá aí, tá na internet, não é mentira. Sim, não é mentira. Você pode ir atrás para pesquisar, não é fake news, não foi inventado. Imagina uma fake news dessa da cadeia, né? Sim, com Ninguém certeza. vai fazer um Falar. negócio desse. E o governo não nega também. Não. Então, assim, pergunta aí pro seu deputado, pro seu vereador, pro seu prefeito de esquerda, realmente foi? Ele vai falar, foi. Não vai mentir. Não vai tá? mentir. Não beira a loucura o militante que, por ideologia, acaba defendendo esse grupo Hamas? Eu acho que as pessoas hoje estão perdidas nas narrativas. Você sabe que é assim, eu sempre falo para os meus alunos que é o seguinte, você tem os fatos, Sim. que é aquilo que é comprovado, e aí você não pode cair na narrativa. A narrativa geralmente começa com aqueles desgraçados esquerdistas, aqueles desgraçados conservadores, nem sabe o que é conservador. Não. E aí, você tem que se ater aos fatos e analisar. Olha, o Hamas matou inocentes sem aviso prévio, sem declaração de guerra, terrorismo. Isso já começa sem defesa. Ah, mas porque Israel já matou 3 vezes mais e tarará. Não justifica, porém, eu acho que o direito à defesa, Sim. tá? Que não estava no documento proposto pelo Brasil na ONU, que foi vetado, óbvio. Foi vetado por conta disso. Claro. Porque tem a lei das guerras, Como é né? que você é brutalmente atacado, sem aviso, E não pode pode se defender, contra-atacar. tá? Infelizmente, em toda guerra há baixas e ninguém comemora, é terrível, as imagens são tristes. Ainda mais com um grupo colocando os civis à frente, Exatamente. como escudo. Então, assim, é tudo muito terrível, ninguém comemora, Israel, vamos lá pra... Gente, também não é comigo, Não. pelo menos eu não gosto. Não. Eu já vi colegas fazendo, eu falei, para com isso, tá louco? Isso aí não tem nada a ver. Então, assim, não caiam em narrativas extremistas. Exatamente. Agora, gente, o Hamas provocou tudo isso. De propósito, para quê? Vou te falar qual é o plano do Hamas. Ataca o Israel, que é infinitamente mais forte. Não dá para vencer, mas ataca. Eles vão reagir. Quem tem força, reage forte. Sim. Não tem jeito, tá? Ninguém reage bobo. Vou jogar uma pedrinha lá no Hamas e pronto, tá? Porque se for exagerado, aí culpa do Benjamin Netanyahu, tá? Uma estratégia mal feita, uma estratégia mal pensada, passional. Se for exagerado, se cai uma bomba num hospital, se cai uma bomba numa creche, numa escola, talvez o Irã vá para cima. Entendeu? Exatamente. O Hamas fica provocando Israel para Israel reagir absurdamente mais forte, que é a tendência, Claro. e os países da Liga Árabe reagirem. Entendi. Tá? Então, assim, é o covarde que te provoca pro pai ir lá depois resolver. É aquele... Eu tô rindo porque eu lembrei de uma coisa. É aquele primo de esquerda caviar que olha na tua cara e te chama de golpista, de pastorzinho, te provoca para que você tenha uma atitude extrema e ele fala, tá vendo?
Olha o que ele está fazendo comigo. Isso. É isso, né? É isso mesmo. O Hamas tem feito isso. Israel está caindo, tá? Está caindo na armadilha, realmente. Se você olhar as notícias, claro que o Hamas também dá ali números, às vezes, meio fictícios, mas, mesmo assim, são vidas que estão sendo perdidas, é terrível. Então, esse é o perigo maior dessa guerra, Carlos. Nem é a questão de Israel. A faixa de Gaza é uma regiãozinha menor do que a Baixada Santista, tá? Ali tem pouca gente, 2 milhões é pouca gente. Sim. Então, assim, ali está sendo usado como motivo para uma coisa maior, tá? Os países estão... Essa é a verdade. Os países estão doidos por uma guerra global. Estão doidos, tá? Você vê a Ucrânia, vê a Rússia, os Estados Unidos. Então, assim, os Estados Unidos também não é nenhum santo. Eles estão vendendo arma para todo mundo. Tá? Não os se enganem. senhores das guerras. Eu sou conservador, eu sou de direita, mas a gente tem que falar a verdade. Com certeza. Os Estados Unidos triplicou a venda de armas para os países ali ao redor da Ucrânia e da Rússia e também para os países ali ao redor da guerra de Israel e Hamas, porque eu sou o Egito ali, eu sou vizinho da guerra. Eu olho pro meu arsenal e falo, pô, de repente vier para cá a guerra, hein? Tem que comprar. Tá em oferta já a arma americana, que eles são aliados, né? Estados Unidos e Egito são aliados. Sim. E a compra. Então, assim, nada é por acaso. Aonde entra o Irã nisso tudo? Perdão. O Irã é o pai do Hamas, tá? Não se enganem. O Hamas é um braço do Irã. O Irã não assume, não fala para não se expor, porque o Irã é uma grande potência. Sim. Perdão. O Irã... Falei demais. O Irã tem bomba nuclear, tá? Então, assim, é uma potência. Só que ele, numa posição estratégica ali no mundo, ele não pode chegar e fazer uma coisa dessa, ele vai porque senão o mundo pode se voltar contra ele. Não pense também que eles não estão doidos para entrar no Irã ali também, os Estados Unidos, a OTAN, tá? Então, assim, é a geopolítica militar estratégica do mundo, tá? Que, aí, como professor de história, eu posso afirmar, a história é cíclica, ela se repete, estamos aí caminhando para um conflito. Isso é fatal. Se nós não vermos, nossos filhos vão ver, nossos netos, mas assim, está se desenhando assim como se desenhou no passado. Tá? Quando muitas potências começam a se erguer, assim, é inevitável um conflito. Não acredito que estamos evoluídos a ponto de evitar um conflito. Gostaria. Você está querendo dizer uma guerra mundial? De grande proporção mesmo, uma guerra de grande proporção. Fazendo uma leitura histórica, sim, que a história se repete, tá? Certo. Adoraria que não acontecesse. Quero viver em paz, quero continuar vivendo. O Brasil não vai ser tão afetado, porque mas vai ter que tomar partido. E aí tá o perigo. E aí tá o perigo com o BRICS, governo, né? Que a gente... Não, o Brasil é BRICS, né? Brasil, Rússia, Índia e China. Então, Brasil é BRICS. Então, e sempre foi, né? Na verdade, já há muitos anos já é o BRICS, inclusive nos outros governos. A relação não era muito boa, mas agora com o Lula no governo, a relação do BRICS, do Brasil, ficou de novo, né, muito próxima, né? Sim. E vem cá, tô vendo mudar um pouquinho, né, que a gente tá quase chegando no final. Tô vendo você, cara, eu sei que você é do Novo, gostei da... Opa, obrigado. Gostei. Como é que tá os preparativos para 2024? Bom, o Partido Novo... Mudei radicalmente, cara. Não, só pra gente... claro, eu tô sempre pronto para falar do Novo. Sempre pronto. Sei disso. O Partido Novo, né, ele mudou muito da última eleição para cá, né? Ele tinha alguns pontos que dificultavam a adesão de novos membros, de novas lideranças e tal. O ex-presidente também, né? Ajudou então, bastante. Saiu, Amoedo... Tal, a gente conseguiu tirar uma liderança tóxica de dentro do partido para deixar o partido vivo de novo, muito rápido. Nenhum partido faz isso, né? É difícil você tirar um cacique assim. E o Novo está muito preparado agora para as eleições municipais. Muito. O Novo quer ir bem nas eleições municipais, tem condições, tem estrutura. O Novo está se preparando para implementar uma nova forma de fazer campanha nos municípios, né? A cultura brasileira sobre campanhas, ela é muito ligada ao dinheiro, né? Acredita-se muito que o dinheiro ganha eleições, não é mentira, mas existem pontos que o dinheiro não explora. Tem coisas que o dinheiro não compra, tá? Concordo. Então, o Novo, ele realmente quer colocar uma nova página na história da política brasileira com métodos novos, tá? Contra um grande inimigo que é o dinheiro, porém, né, tentando fazer realmente, com perdão do trocadilho, algo novo, né? Sim.
Bom, pelo menos em São Vicente, que é o que eu tenho mais acesso, que eu participo mais, que eu estou ali ativamente, a gente está montando um time muito legal, um time muito plural, né? Certo. Com mulheres incríveis, com jovens incríveis, com lideranças já partidárias ali também, que tem muita experiência para agregar, mas sempre voltado para a modernidade, para o novo, sem abrir mão do conservadorismo, sem abrir mão do liberalismo, sem abrir mão do que a direita prega. Sim. Eu vi que São Paulo também vai lançar uma candidata, né? É a Marina Helena. Eu estava vendo ontem no Pânico. Eu vi ontem também uma entrevista. Confesso que essa entrevista me deixou meio chateado. Sim, eu acredito. Eu achei a bancada do Pânico muito, assim, fora do normal. Não gostei. Eu acho que se você traz uma pessoa para falar, ela tem que poder falar. Né? Sim. Eu sou professor. Eu odeio que falem junto comigo. Uhum. Tá? Quando você está falando, eu vou ficar bem quietinho ouvindo. Juro. Qualquer pessoa, pode ser um professor, um aluno, qualquer um. Então, assim, não gostei da entrevista por causa dos entrevistadores. Achei um pouco desrespeitosos com ela. Tá? Ah, porque é mulher, tá? Não sei. Eu achei estranho, entendeu? Eu nunca ouvi falando daquele jeito mesmo. Eu vejo também os programas deles e eu achei muito estranho. Eu fui assistir como um apoiador da Marina? É claro que eu fui. Sim. Ela é minha prefeita de São Paulo. Só que eu percebi que ela foi meio deixada assim de... Não foi levada a sério. É estranho. Hoje em dia, você não ver uma candidata do porte da Marina, com a experiência que ela tem... Pô, ela trabalhou com o Paulo Guedes. Paulo Guedes. Você acha que ela não vai levar uma experiência dessa para a prefeitura? Ah, é difícil ela ganhar. Que falaram, mas é difícil você ganhar. Pô, eu acho uma falta de respeito com o candidato você falar pra cara dele que é difícil dele ganhar. Sim. Sabe? O cara tá tentando, entendeu? Tá tentando, concordo. Isso aí é do ser humano querer jogar uma pá de cal na fé dos outros, Isso, no sonho das pessoas. E você falou que ainda não sabe o nome, né? Você não lembra o nome, mas vai ter um candidato aqui em Santos também. Não, aqui em Santos eu não estou por dentro. Não tá por muito dentro. Mergulhado em São Vicente, né? Que já é difícil, né? Sim. Mas lá em Santos temos o Marcelo Rocha, né? Uhum. Candidato a prefeito. Nosso contador e professor. Tá para vir aqui também, Marcelo Rocha. O Carlos, o cara é professor, contador, experiência de gestão absurda, tá? Então, assim, é o melhor nome para São Vicente, tá? Não tem jeito. Eu sou adepto de uma boa mudança. O que acabou acontecendo em São Vicente foi que vieram com um discurso novo, sem ser novo, né? Vieram com um discurso de que seriam diferentes e acabou fazendo mais do mesmo. Potencializou, ele gourmetizou as velhas práticas. Exatamente. Não vou fazer aliança com quem já estava aí há 1000 anos. Fez aliança com quem estava e fez muita. Então, assim, é uma decepção. Sim, ele foi. Decepção. Ele foi uma decepção. Aqui em Santos, nós estamos lutando aí para tirar essa hegemonia tucano-petista. Estamos lutando, porque eu acredito que Santos precisa de uma renovação no executivo, assim como acredito que haverá uma renovação no legislativo. Sim. Porque tem vereadores ali que de 5 mandatos, de 6 mandatos. Então está na hora dele se aposentar. E se ele não quiser se aposentar, o povo tem que aposentá-lo. Qual que foi a última vez que Santos teve um prefeito de direita? Santos? Santos de direita. De direita? Quando é que Santos teve prefeito de direita? Você não lembra? Não. Eu também não lembro. Eu não sei. Desde que eu me entendo por gente, que eu acompanho a política regional, eu não lembro. Aí eu lembro de Papa de direita? Não. Não, pra mim é tucano petista também. Sim. Thelma, não precisa dizer, né? Não. Então, assim, eu acho que tanto Santos quanto São Vicente, a Baixada Santista precisa de prefeitos de direita de verdade. Exatamente. Esse é o problema. Que vai enxugar a máquina pública. Quando nós falamos a direita de verdade, é alguém que esteja disposto a enxugar a máquina pública.
porque o excesso de cargos onera o município. O que é onera o município? Paga-se mais impostos, paga-se mais taxas. Por quê? Para pagar o serviço público, serviço para o povo. Qual é, numa empresa? Uma empresa, ela tem um produto ao qual ela coloca no comércio, vende, obtém lucro para pagar os seus funcionários. E qual é o produto do município, do Estado, da União? Imposto, taxa. Aí, um governo de esquerda, centro-esquerda, como é que eles vão trabalhar? Onerando cada vez mais o povo. Cada hora que passa, cada ano que passa, cria-se mais taxas, cria-se mais impostos, aumentam-se os impostos. Hoje, em Santos, para comprar um imóvel está difícil. Absurdo, difícil. Está absurdo. Sim. Um apartamento simples de 2 quartos no Meio milhão. No Canal 1, 450 mil, meio milhão. Que milhão. Isso? Não é na Azevedo Sodré. Não, na Azevedo Sodré nem se fala. Sim. Ali, área nobre, Ponta da Praia, ali é de 1 milhão para cima. Tem uma coisa que as pessoas têm que saber quando você vai escolher um candidato, que é o seguinte. As pessoas associaram o nome conservador, o termo conservador, a algo ruim. Sim. Algo que não permite mudanças e evoluções, né? Algo que quer sempre o mesmo. Isso não é verdade, isso é uma narrativa da esquerda para tentar descredibilizar a turma conservadora, certo? Sim. O conservadorismo, o pai do conservadorismo chama Edmund Burke, século XVIII, um parlamentar britânico que escreveu sobre isso, e tem uma frase muito boa, uma ideia muito boa dele, que é assim: a humanidade, ela é uma comunidade de almas, tá? Cristão, como ele era, né? Acredita em Deus. Essa comunidade de almas, ela tem almas vivas, mortas, dos mortos e dos que ainda vão nascer. Você não pode desrespeitar o que os mortos, o que os antepassados já pensaram. Você tem que respeitar o que eles criaram. Você não pode chegar com uma revolução e destruir e mudar tudo que já foi feito. Isso causa o caos, como causou em todos os locais em que o socialismo foi tentado implantado, tá? Então, o conservadorismo não é que o cara quer que a mulher volte pro fogão, não é que ele diz que negro não tem espaço na sociedade, não é um cara que fala que gay não deveria existir. Você não pode mudar as estruturas que já existem do comércio, da indústria, da educação, Sim. Tá? Não de forma radical. Você tem que resolver problemas pontuais que surgem, mas sem romper com a ordem que já existe. Isso é ser conservador, tá? Segundo Edmund Burke. É uma evolução. Isso, mas o mal da humanidade, principalmente hoje, é a falta de paciência. Sim. Por exemplo, eu tenho 30 anos, eu sou jovem, eu acho. Sim. Tá? E é comum ser impaciente. Eu podia pensar, não, eu tenho que ganhar a eleição ano que vem, senão acabou. Mas você tem que ter paciência e construir. Exato. Porque uma casa feita às pressas, é só ver a lenda daqueles 3 porquinhos, né? Sim. A fábula dos 3 porquinhos. Exato. A casa construída às pressas, ela vai cair. Não tem base, não tem os antepassados. Exatamente dizendo isso. como era e como tem que ser. É só você ver todos os ditados antigos, a maioria arrasadora tem razão. Então, ser conservador é isso, não é que você não quer evolução de nada, que você não aceita nada novo. É você simplesmente não cair na loucura de uma revolução vazia. Rompendo com o passado. Para ter que depois voltar de novo para o que já era. Exatamente. Olha, antes de nós encerrarmos, esse papo sobre conservadorismo já está marcado, a gente já vai marcar que vai ser o... Tem muito mais. Vai ser a nossa próxima conversa, vai ser o que é o conservadorismo, já está convidado. Gostou, né, É lógico, a gente tem que levar este conhecimento. Hoje você falando aqui, olha, sobre a Palestina, que nunca que eu... Sim, não sabia? Iria saber que a Palestina veio dos filisteus. Isso. Cara, a pessoa que está assistindo fala, caramba, que coisa assim, ninguém sabia. Quem conhece um pouco, precisa conhecer muito de Bíblia,
vai saber da guerra que sempre teve entre os filisteus e o povo de Israel. Uma história bíblica que todos conhecem de Davi e Golias. Que ele chega e diz, quem é esse incircunciso filisteu que ousa desafiar o exército do Deus vivo? Então, já vem de milênios. Essa guerra não nasceu hoje. Ela vem de milênios. Então, nós queremos a paz, todos nós queremos a paz. Como você bem disse, é impossível que venha essa hoje ali. Nós gostaríamos, mas como é que você vai conseguir ter paz com alguém que não quer paz? Exatamente. É isso. Você matou a pau agora. É isso. Não tem como. Você vê que o exército de Israel é o único exército no mundo que 2 horas antes de atacar avisa, nós vamos atacar em tal lugar. Que o povo civil saia de lá porque nós vamos atacar esse lugar. É o único exército no mundo. Isso aí já mostra que eles não querem ferir os civis. Mas como o Hamas usa os civis como escudo, acredito que até eles mesmos não deixam muitas pessoas fugirem. Meu amigo, faça suas considerações finais. Hoje eu aprendi muito. Quero, como te falei, quero que você venha aqui para a gente conversar. Vou trazer o Marcel Farias também, para a gente falar sobre conservadorismo. Faça suas considerações finais, meu amigo. Bom, sobre a guerra de Israel, é muito importante a gente ficar sempre atento, né, ao que está acontecendo dia a dia. As notícias chegam, a gente tem que se interessar, tem que se informar. Não é banal, não é um conhecimento inútil. A gente tem que saber porque isso é usado como narrativa aqui no Brasil para várias coisas. Então, tire um tempinho para acompanhar as notícias, né? E sobre o conservadorismo que eu falei, né? Sobre a direita, é muito importante também, isso que eu falei agora, a gente saber o que é ser conservador de verdade, não o que a narrativa do outro lado fala, o que é ser liberal de verdade, né? O PL, que é o Partido Liberal, né? É importante a gente sempre falar sobre isso, porque a gente tem que pregar uma coisa que a gente conhece. E, como mobilizadores políticos, como candidatos, como pessoas que querem mudar a sociedade, a gente precisa ser novo. Sem o trocadilho do Partido Novo, mas assim, a gente precisa abandonar essas práticas ruins que mesmo, infelizmente, partidos que são de direita acabam reproduzindo, tá? Por quê? Como é que você chega lá e não se corrompe? Esse é o grande desafio, da juventude na política, de quem está entrando agora, e a gente tem que estudar, se preparar, se capacitar para chegar lá e assumir a responsa e saber o que está fazendo, entendeu? Você não pode nunca ser questionado por alguém sobre a sua ideologia e não conseguir responder. Exatamente. Você tem que voltar na escola e estudar. É exatamente tá? Então, isso. Estudem. O Novo é um partido conservador? Muito conservador. Bom, isso é o que eu queria perguntar. Meus amigos, muito obrigado por terem assistido. Gostaria que vocês compartilhassem esse programa. Façam seus comentários. Sigam-me nas minhas redes sociais, carlosrevolta.oficial. Se você quiser colaborar conosco, tem o nosso Pix também. Tá aí, 139918 05922. Pode colaborar para que a gente venha sempre estar aí te ajudando com conhecimento. Conhecimento não ocupa espaço e para onde você for, você leva. Você trabalha em uma empresa. Aquilo que você aprende naquela empresa, quando você sai dela e vai para outra, este conhecimento você leva. Você não leva o computador, você não leva a mesa, mas o conhecimento você leva. Por quê? Porque o conhecimento não ocupa espaço. Que Deus abençoe a todos, tenham um forte e glorioso abraço e sexta-feira que vem estamos aí com mais um programa Opinião Sem Censura. Um forte abraço!